Nós estamos vivendo tempos muito preocupantes, tempo de muito engano, tempo de uma apostasia ao extremo. Esse distanciamento da igreja com a palavra de Deus, isso é preocupante, é muito preocupante. E olhando por esse ângulo, nós percebemos que a igreja perdeu a sua identidade. A igreja perdeu a sua verdadeira identidade. E Satanás, conhecendo o homem, Satanás é um ser inteligente. Eu não estou aqui enaltecendo Satanás, mas precisamos conhecer o nosso inimigo para conhecer o poder de fogo, para que possamos combater ele. Então Satanás, conhecendo o homem, sabendo que o homem é um objeto de culto, o homem sempre vai ter a necessidade de buscar, de adorar. Então esse distanciamento fez com que a igreja, da palavra de Deus, fez com que a igreja perdesse a sua identidade, a sua verdadeira identidade. E aí a igreja se tornou uma presa fácil na mão dos falsos mestres levantado por Satanás. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, ele diz aqui no versículo 3, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. A igreja deixou de ouvir a verdade. Os crentes, quer ver o que é uma igreja que tem identidade? Os crentes de Bereia, Atos 17, quando Paulo começa a pregar, os crentes de Bereia analisando as escrituras, os pergaminhos, para saber se aquilo que Paulo estava pregando realmente era o que estava nas escrituras. Ou seja, ali mostra a igreja na sua identidade, na sua verdadeira identidade. Nós, irmãos, temos que abrir os nossos olhos. Satanás já entrou dentro das igrejas. Satanás está reinando dentro da igreja. Esse evangelho, esse modelo de evangelho que foi criado aí, esse evangelho neopentecostal, né? Esse evangelho é o pior evangelho. Isso é uma desgraça para o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos todo dia fazer essa pergunta: o que é o evangelho? O que é o evangelho de Jesus Cristo? O evangelho de Jesus Cristo é o mundo perfeito de Deus, que desceu para o Éden, se perdeu em Adão e recuperou em Cristo. O evangelho não se trata nada sobre essa vida. O evangelho é sobre o reino de Deus, é sobre a pessoa bendita de Cristo. O evangelho não tem nada a ver com essa vida. O evangelho é superior a essa vida. Então isso que nós precisamos todo dia fazer essa pergunta: o que é o evangelho? Será que eu estou vivendo o evangelho? Será que eu estou realmente no evangelho de Jesus Cristo? É essa pergunta que nós temos que fazer. E hoje os enganos, os engodos estão dentro da igreja. Os falsos mestres estão aí, introduzindo heresias de perdição. Olha o que diz aqui a carta de Pedro. Vamos ler a segunda carta, epístola de Pedro, né? Capítulo 2, os falsos mestres. Olha só o que diz isso aqui. A palavra está aqui. A igreja precisa voltar para a palavra de Deus. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá. Também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si, mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas, sobre as quais já largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, a igreja está sendo um produto vendido nesse evangelho miserável que é o evangelho neopentecostal, que é o evangelho do bem-estar, da riqueza, da prosperidade, da vida financeira, do bem-estar.
Gente, entenda uma coisa: aquele que aceitou Cristo como seu Salvador, ele tem que viver como Cristo viveu, ele tem que viver como a igreja primitiva viveu. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu, para onde nós estamos indo. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem rói, né? Mas a igreja perdeu a sua identidade, está à mercê dos lobos vorazes, como disse Paulo, os falsos mestres. A igreja se tornou um produto que está sendo comercializado, o maior mercado da fé, como nunca houve. Os falsos mestres vendendo produto, vendendo campanha, vendendo oração, vendendo ensinos falsos que distorcem a palavra de Deus. Ô igreja do Senhor Jesus, fica aqui um apelo de um cristão, um membro do corpo de Cristo, que recebeu a salvação. Acorda, desperta desse sono da morte. Satanás está reinando dentro das igrejas. E hoje a fé está sendo comercializada como nunca houve. Homens amantes de si mesmo estão fazendo negócio da igreja, não querem pregar a verdade. Homens arrastando multidões, trazendo cura, oferecendo prosperidade, oferecendo coisas que a Bíblia não oferece. O Evangelho é para tirar nós da condenação eterna, é para tratar nós, é para fazer nós, formar nós sobre o caráter de Cristo, para que um dia nós possamos alcançar, no retorno de Cristo, nós ter o direito de entrar na vida eterna. Mas os falsos mestres estão aí, pregações que são mais um jargão do que a palavra de Deus, nada a ver tem com a palavra de Deus, são enganos, são homens proibindo o ensino bíblico, homens proibindo a igreja de aprender a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Por quê? Porque uma vez que a palavra de Deus é proibida de ser lida, então não se tem conhecimento. Então se torna uma presa fácil de dominar. Mas ó igreja do Senhor Jesus, fica aqui um apelo. Acorda, desperta do sono da morte, porque perto está o Senhor. Olha só o que o apóstolo João escreveu aqui na epístola. Olha só, vamos fazer a leitura aqui, ó. Os anticristo. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo também agora, muitos têm feito o anticristo, por onde conheceste que já é a última hora. Nós estamos vivendo a última hora da igreja, mas a igreja está presa, amarrada, atada, porque perdeu a sua identidade, deixou de comer a palavra de Deus, deixou de meditar na palavra de Deus. A única regra de fé e prática no cristianismo é a palavra de Deus. E é o que falta nessas igrejas. Tem nome de igreja, né? Tem aparência de igreja, mas são vazias. São pregações antropocêntricas. São um evangelho humanista. Um evangelho cheio de regras, cheio de doutrina de homens. Mas fica aqui o meu apelo. Fica aqui a minha preocupação pela igreja do Senhor Jesus. Eu sei que poucos vão querer ouvir esse vídeo aqui, porque ninguém quer ouvir mais a verdade. É o que o apóstolo Paulo disse, né? Criarão comichão nos seus ouvidos, desviando os seus ouvidos da verdade. Mas a verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser anunciada. Então tá aí os falsos mestres. Satanás está dentro das igrejas e a fé está sendo comercializada. Eles estão vendendo um produto que quando você abre esse produto, você pensa que está adorando a Deus, mas você está dentro da igreja adorando Satanás. Porque o evangelho não se diz respeito a essa vida. O evangelho é sobre o reino de Deus.
é sobre a pessoa bendita de Cristo. De Gênesis e Apocalipse trata exclusivamente de uma única pessoa, Jesus Cristo. Mas acorda, igreja, acorda enquanto há tempo. Fica aqui o meu apelo. Vamos pregar contra o falso ensino. Vamos lutar contra esses falsos mestres, esses falsos profetas, homens que estão introduzindo mentira, que estão levando a igreja por um caminho de perdição. Mas a palavra de Deus está aqui, ó, nos orientando, nos alertando. Então fica aqui esse vídeo, esse alerta para você. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos ter relacionamento com a Bíblia. Nós precisamos ter um viver diário com o Senhor, de oração. Precisamos orar. Precisamos clamar. Nós não precisamos de homem nenhum, desses homens amantes de si mesmo. Nós precisamos de oração. Quando nós oramos e nos colocamos à disposição do Espírito Santo e clamamos ao Espírito Santo, ele se manifesta. Em João 14, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Consolador, e esse Espírito vos guiará em toda a verdade e justiça. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito a vocês. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos, é a última hora da igreja. Mas fica aqui esse vídeo como um alerta. Isso é preocupante, o que a igreja está vivendo. Tempo de apostasia, tempo de engano, tempo de muita mentira. Centralização de poder, homens amantes de si mesmo. Como diz aqui a palavra, são fingidos. A palavra deles parece que tem um peso, mas não tem. Quando você vai apurar esse peixe que eles vendem, esse peixe está podre, cheirando mal. Mas acorda, igreja do Senhor Jesus. Está aqui um apelo de um cristão. A nossa pátria não está aqui, está no céu. E é para lá que nós vamos. Mas nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que ter um viver diário. Arrepende-te dos teus pecados e volta ao Senhor Jesus. A igreja já se prostituiu, indo após outros deuses, indo atrás do Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, que esses homens dissolutos, esses falsos mestres estão vendendo. É o bem-estar. Mas lembre-se de uma coisa, o Evangelho não é para esta vida. O Evangelho diz respeito ao reino de Deus. Espero que esse vídeo, quando você for ouvir, que ele possa esclarecer e trazer um despertamento ao teu coração. Que a volta do Senhor Jesus está muito breve, muito breve. Perto está o Senhor. Acorda, igreja. Perto está o Senhor. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.